A Sony continua explorando personagens da Marvel que têm direito de contrato, né? E Venom chega aí ao seu segundo filme. Venom, Tempo de Carnificina, acompanha Ed Brock em mais uma história envolvendo ele, seu simbionte e todos que se relacionam com ele. Ali aquela mini comunidade que foi formada ao seu redor, mas dessa vez irão enfrentar um problema bem maior, no caso Carnificina, vivido por Woody Harrelson. O filme é praticamente igual ao primeiro, tirando o elemento da descoberta da relação entre Venom e o jornalista Ed Brock. Assumindo que o mundo já foi apresentado e que o contexto já está firme, a nova trama aposta em brincar mais ainda com essa relação do Venom e do seu hospedeiro. As piadas quase todas giram em torno de um ser maléfico, porém controlado, e um sujeito que se coloca como medíocre, apesar de jamais ter conseguido passar essa aparência, né? Tentando se livrar dele, ou seja, do simbionte, ou pelo menos ter um pouco de comando da sua vida ali. É isso que a gente vê esse Ed Brock no segundo filme. Ed Brock, inclusive, vive uma realidade muito confusa, ao passo que gosta das benesses que tem dessa simbiose, né? Ele também parece cansado do ímpeto que o Venom tem de fome, de vida, de ganância, de querer sempre mais e por aí vai. Passamos um bom tempo do filme encarando o que os roteiristas julgam engraçado aí dessa relação. Eu digo que os roteiristas julgam porque pra mim não é uma piada que cai muito bem. Em vez de passar muito tempo repetindo o que já sabemos, talvez fosse hora de nos mostrar um pouco mais quem são essas pessoas que estão envolvidas por essa história. Ou seja, motivações. Perceba que a lente do filme é muito fechadinha, o escopo é muito fechadinho. Ele não tenta explodir, ele não tenta sair daquele núcleo, né? A gente mal vê o mundo, a não ser numa festa que tem lá. Ou seja, faltam certas motivações, ou pelo menos motivações mais potentes. E isso não me parece que é pedir demais, tá? O Ed Brock não me parece uma pessoa que precise do Venom, porque não me parece bom o suficiente para tentar arrancar o mal desse mundo, e nem tão lascado assim quanto ele aparenta ou vem de ser quando se fala em diversos aspectos sociais. O texto do filme continua apostando em uma série de porquê sims que incomodam o preenchimento dessa história sem algo realmente útil. Entretanto, não é esse o objetivo do Venom, né? Nem do primeiro e menos desse filme ainda. Ao demonstrar-se apenas como um episódio dessa franquia, por mais que o Carnificina seja um personagem julgado como importante nos quadrinhos para entendermos o Venom como um anti-herói e não mais como vilão, o filme deixa claro que quer só ser mais um filme, e assim ele foi, sabe? Só mais um caos da semana com o Venom, o seu hospedeiro, né? Só mais uma participação dos personagens que estão em volta dele, só mais uma revisitada às piadinhas de um homem no banheiro falando sozinho, mas como se estivesse falando com seu pênis, e por aí vai. É só isso o filme, sabe? Me parece muito pouco, porque até mesmo os assuntos mais banais, eles podem evoluir dentro da sua própria proposta. Perceba o que eu tô falando, evoluir em si. Eu não tô trazendo nada além de Venom pra falar sobre Venom. E o filme pede evolução, uma vez que flerta com a possibilidade de agora fazer parte de um universo que seja um pouquinho maior do que essa mini parafernália de causos que cercam o personagem desde o filme anterior. Se o personagem realmente precisar ser utilizado em outras obras, ou que essas outras obras venham até ele, poderia ter sido importante testar desde já um certo deslocamento dele de dentro do seu próprio contexto. O filme parece que está numa sandbox, sabe o conceito de sandbox? É um parquinho de diversões, só que pequeno o suficiente para não ser o mundo de fato. O vilão da vez, por exemplo, está inserido no próprio Venom, né? Saindo mais uma vez dessa sandbox. E anteriormente, praticamente ele, o Venom, era o vilão. E diferentes percepções poderiam ser exploradas, mas não foram. A novidade da vez, porém, fica pela direção do Andy Serkis, que já está com a carreira de direção há algum tempo, mas que é bem famoso por atuar com capturas de movimento, sendo o precursor dessa técnica e, no caso, fazendo o Gollum em O Senhor dos Anéis. A experiência dele com o set de filmagem é sempre muito vazio, digamos assim, né? E com um elenco que atua literalmente com esse vazio e que depois vai ser preenchido por mil coisas, fez as interações do Venom e do Tom Hardy parecerem melhor do que no filme anterior. Tom Hardy consegue olhar para o nada e interagir com esse nada de maneira um pouco mais assertiva. E os planos usados garantem que não percebamos esse nada, né? Então ele foge dos close-ups frontais e resolve situações de maneira que deixa a câmera sempre em movimento, sem que a gente perceba
perceba o olhar perdido do personagem principal. No filme anterior, a câmera abria e nos deixava com o todo, como se estivéssemos vendo, sei lá, um show de stand-up. Dessa vez, pelo menos isso foi retirado, o que dá mais elegância estética ao filme e também nos poupa de algumas vergonhas alheias da atuação anterior do ator, no caso aqui o protagonista, produtor e roteirista do filme também. Ainda assim, eu acho que falta certo apego aos detalhes e principalmente às cenas de transição. O Andy Serkis pode entender de dirigir elenco e faz isso muito bem, mas um diretor auxiliar mais apegado às cenas menores, a fim de evitar muitos saltos narrativos, faria bem a composição geral do filme. Ele me parece, ao final de tudo, muito quebrado e por isso pouco fluido. O personagem do Woody Harrelson foi um vilão pouquíssimo explorado e que foi usado ali apenas para construir certa tensão na história. A coadjuvante, né, a coadjuvante do vilão, a sidekick do vilão, tem um papel óbvio demais desde a primeira aparição e mesmo assim os roteiristas não conseguiram encaixá-la na trama, sem que ela parecesse um chaveirinho de outro personagem que também não é bem encaixado na trama. Woody Harrelson é um ator lotado de ferramentas a serem exploradas para compor diversos tipos de personagens. Pode ser um personagem sério e introspectivo, como no seriado True Detective que ele faz. Pode ser um homem galhofa, né, como no Zumbilândia, ou pode também ser um homem comum, como em vários trabalhos da carreira dele. Preferiram focar no cabelinho que a maquiagem deu para ele e menos no que ele poderia entregar de peso, de ameaça visível para aquela história. Nota-se claramente que o filme ele foi feito para ser uma coisa, para ser muito brutal, e o Carnificina precisa disso, precisava dessa brutalidade, mas que algo mudou no meio do caminho e o vilão sofreu diretamente com a infantilização de Venom 2. A infantilização do primeiro é uma infantilização velada, dessa vez é uma infantilização evidente, clara, jogada e em busca, obviamente, de um novo público e um público que vai trazer muita bilheteria. Pra mim é muito difícil aceitar um filme que não evolui dentro de si mesmo. A isso eu deixo pra uma temporada de série, por exemplo, que evolui em passos completamente diferentes do que filmes que estão a anos de distância precisam evoluir, né? Se a recompensa for realmente só mais um show de piadas sem graça alguma entre um bicho estranho e um ser humano, então tá tudo aí, cara. Se for ir além disso, nem que seja um pouquinho, eu consigo até perceber, na verdade, uma regressão se comparada ao filme anterior. Se é que dá pra regredir mais do que aquele filme. No final, parece, sei lá, aquele amigo que faz uma piada ruim, ninguém ri, ele explica a piada, ninguém gosta e continua fazendo a piada diversas vezes, como se tivesse tudo lindo e maravilhoso. Sempre vai ter um que vai rir dessa piada horrenda, seja por caridade, seja porque é tão bobo quanto um amigo, e isso vai sempre acontecer, e são esses tipos de coisas que validam filmes assim, que do meu ponto de vista são apenas toscos. Nada mais do que isso. Obrigado por chegar até o final. Verifique se você está inscrito. Peço também um like para ajudar na divulgação e finalmente uma olhada no botão de Seja Membro. Lá tem 2 planos com preços bem baixos, mas que influenciam bastante para que eu continue esse trabalho. Um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.